É 55, né? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão, viverá para sempre. Agora, vou ler 1 Coríntios 11, 27, 26, 25. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Amém. Falar um pouquinho do sangue, né, e do corpo do Senhor, porque muita gente é presa a rituais, né? E muitos pastores usam desse argumento para segurar as pessoas obrigatoriamente na igreja. Como existe na Deus é Amor, por exemplo, que se a pessoa não der dízimo, ela não participa da ceia, tá? Então ela é obrigada a mostrar a carteirinha do dízimo para ter legalidade, para ela provar que ela pode tomar ceia. Porque senão ela é tida, julgada como ladrão, né? Porque aí eles vão usar a passagem de Malaquias, que quem rouba a Deus, quem não devolve dízimo, é ladrão. Então, por causa de dinheiro, né, muita gente não toma ceia. Então, tentar explicar aqui o que o Senhor, ele explicou aqui em João 6. Porque ele está fazendo um sermão ali para eles, tentando explicar como que eles iam conseguir a vida eterna. Porque aquele povo estava acompanhando Jesus, igual os crentes de hoje. Vou na igreja fazer uma campanha, eu vou dar dízimo, eu vou frequentar a igreja para mim ter todas as bênçãos materiais possíveis. É isso que o povo está fazendo aí fora. Tá? Ninguém aí fora está preocupado em dar um testemunho daquilo que Jesus está pedindo aqui. Então eles estão só acompanhando Jesus de longe, só olhando ele, né, para ver que tipo de milagre que ele pode te oferecer. Se ele vai te dar um emprego bom, se ele vai te dar um casamento, se ele vai te dar, né, aquilo que você sonha. Como a gente viu na igreja aí do R.R. Soares, que a gente passa ali, né? Seus sonhos vão ser realizados, seus sonhos não morreu. Né? Na Igreja da Graça está lá uma propaganda. E eu não vejo Jesus fazendo propaganda de sonho nenhum. Né? Quando as pessoas falam que José sonhou, o sonho de José está lá em Apocalipse, né? Quando ele sonhou o capítulo 12, que ele viu a nação de Israel, e as 12 estrelas, as 12 tribos de Israel. José não sonhou com a mulher de Potifar. Né? José não sonhou sendo deputado. José não sonhou em ficar rico.
Tá? A sombra das coisas futuras está lá no Velho Testamento. Para quem quer sombra, fica lá pregando o Velho Testamento e se alimentando de maná. Então, você vai ver Jesus falando assim, brigando com esses religiosos, né? A gente é discípulo de Moisés. Jesus fala, se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês saberiam que Moisés falou de mim. Mas Moisés deu maná. Moisés era um profeta da hora para ele, sempre foi. O profeta que abriu o Mar Vermelho, que fez a comida cair do céu, que mandou codornizes, que fez água sair da rocha. Então eles não esqueciam disso, das coisas terrenas. Mas as coisas espiritual, eles não estavam entendendo que a pedra era Cristo. Eles não estavam entendendo que o povo foi batizado debaixo das nuvens. Eles não estavam entendendo que o povo foi batizado no Mar Vermelho. Eles não estavam entendendo nada do mundo espiritual, porque eles não tinham o Espírito de Cristo. A nós foi revelado isso. Tá? Então a gente tem que ver o fundo espiritual daquilo que Jesus fala. Como eu disse outro dia, que Jesus falou assim, se eu falo das coisas espirituais, vocês não, das coisas terrenas, da linguagem de vocês, e vocês não compreendem, como é que eu vou falar das espirituais? Piorou, né? O povo vai ficar boiando. Então Jesus falou assim, Moisés não deu o verdadeiro maná para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Então, eu não acredito, filho, que a Eucaristia é o que os católicos falam, é o corpo de Cristo. Né? Tanto é que outro dia eu estava vendo a missa, ele pega aquela hóstia, o padre ergue lá em cima, né? Ele consagra a hóstia, consagra o vinho, ele fala, esse aqui é o sangue e esse aqui é o corpo. Tá? Então o sangue de Jesus vira vinho, o vinho vira o sangue de Jesus, e a hóstia, aquela rosca branquinha, vira o corpo de Jesus. Esse dogma foi inventado por um papa, não lembro o nome do papa, nem lembro o ano que foi isso daí, né? Não me esqueci agora, mas é o dogma da transubstanciação. É você transformar uma matéria em outra matéria. Então os católicos acusam as igrejas evangélicas de não ter o corpo de Cristo, porque não tem comunhão, porque eles não têm hóstia. Na verdade, eles nem bebem o sangue, né? Quem bebe o sangue lá, no caso, é só o padre que bebe o cálice lá e a turma fica só de boca seca, né? Que nem a irmã Ana contou, né? Que o padre ofereceu a hóstia para ela. Ela falou, eu quero beber esse vinho que o senhor está bebendo aí. E todo mundo fica querendo beber o vinho do padre, mas ninguém bebe, só ele que bebe. Então, na verdade, o que Jesus está falando assim? Quem come a minha carne, bebe o meu sangue. Aí os judeus levaram para o lado material. Como eles estavam levando, sempre levaram pelo lado material. Ele fala, comer carne. A gente não come nem carne de porco. Como que a gente vai comer carne humana? Tá? E outra, transformar o corpo de Cristo em farinha, esse dogma é furado. Tá? Então, na verdade, se você entendeu o que Jesus está falando, minha carne, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue. Então, outro dia eu estava explicando aqui para os irmãos acerca do batismo. É outro ritual. São 2 sacramentos, são 2 rituais que Jesus deixou a igreja para praticar. Batismo e Santa Ceia. Só que esses 2 rituais não salvam. Eles representam o lado espiritual de quem é salvo. Tá? Então não adianta, tem muita gente sendo batizada 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Cada vez que ele muda de igreja, ele é batizado. Né? Então, na verdade, é cachorro tomando banho na água. Porque se converter, ele nunca se converteu. Ser uma nova criatura, ele nunca nasceu de novo, porque ele nunca morreu para o mundo. Então ele sempre vai ser o velho homem. Tá? Então os judeus, eles estavam assim, vivendo do velho, vivendo do passado. E eles não entenderam que o sangue era a nova e eterna aliança. É uma nova aliança que eu estou fazendo com você. O sangue do meu filho. Quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem vida eterna. Vocês entenderam? Não entendemos nada. Vamos embora. É só ir embora. Hoje, quando a gente prega evangelho, por que estampa o ouvido?
Porque evangelho é pesado demais, dá dor de barriga. Isso aqui é feijoada, dá dor de barriga, dá desinteria nesse povo evangélico que anda aí fora. Então quando a gente prega o evangelho no trem, na praça, você vê que nem evangélico gosta de ouvir o que a gente prega. Por quê? Porque estão acostumados a ouvir coisas terrenas. Então eu tenho que ser batizado para tomar Santa Ceia, e aí eu dou dízimo, e eu, pronto, consegui a vida eterna. Bonito, né? Só que ninguém está se lembrando do sangue que foi derramado na cruz, e que suava gota de sangue, ó. O pecado nosso que estava nele. Então, se o nosso pecado não for transferido para ele, de modo nenhum vocês terão vida eterna. Por isso que Jesus está falando, vocês têm que comer. E mastiga bem. Lá na rocha eles falam assim, você chupa como bala, porque é o sangue de Jesus. E eu vi um padre dando testemunho, ele falando assim que a hóstia é tão consagrada, que se a pessoa comer e vomitar, o padre tem que pegar a hóstia e comer aquela hóstia. Se ele não comer, eu não me lembro se ele tinha que enterrar. Eu vi o padre falando isso. Mas na verdade esse padre falou que ele fez isso umas 3 vezes. Que a pessoa botou na boca e vomitou. Ele foi lá e pegou e comeu. E as pessoas falam assim que não pode cair uma casquinha, né? Você tem que botar na boca e deixar ela derreter. Eu lembro disso porque eu fiz isso. Então, na verdade, quando os rituais não vai salvar ninguém. Tá cheio de gente tomando Santa Ceia e não está sabendo discernir, como eu li na parte de Coríntios. Aquele que não sabe discernir o corpo do Senhor, ele está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Todas as vezes que eu ia no hospital, eu encontrava mais crente do que católico. Eu encontrava mais crente do que ímpio. Todo quarto que eu entrava, ali encontrava um crente. Eu falei, mas Jesus, o que acontece? Acontece isso aqui, ó. Por isso que muitos de vós estão doentes e muitos que estão dormindo, morrendo fora de época. Porque era para estar dando fruto. Mas como não sabe discernir o corpo, ele acha que é apenas um ritual, então ele vai lá, come o pãozinho, bebe um cálizinho e pensa, pronto, estou sentindo a presença de Deus. Quanto farisaísmo, quanta hipocrisia. Tá? Sabe quando que você vai começar a sentir a presença de Deus? Quando o ímpio vier aqui, ó, dá um tapa na sua cara, você fazer assim, ó, e dá outro tapa. Você vai sentir a presença de Deus quando as pessoas botar uma faca aqui na sua garganta e falar assim, eu vou beber seu sangue de canudinho. Como eu vi um irmão que saiu da cadeia, e ele falou assim para mim, irmão, eu estava pregando no pátio da cadeia, aqui em Hortolândia, e aí chegou um endemoniado por trás de mim e botou a faca aqui na minha garganta assim, ó, e falou assim, eu vou cortar o seu pescoço, eu vou beber seu sangue de canudinho. Ele não parou de pregar, ele continuou pregando. E o endemoniado veio de novo, botou a faca dele aqui no pescoço, aqui, no pescoço não, me perdoa. Ele chegou e mostrou a faca aqui, ó, pra ele aqui, que estava aqui na cintura. Falou, você tá vendo isso aqui? Vou botar no teu pescoço, vou cortar teu pescoço, vou beber o seu sangue de canudinho. Então ele fez isso durante 9 vezes. E o irmão não parou de pregar. Esse irmão estava comendo o corpo. Esse irmão estava bebendo sangue nessa hora. Tá? E aí quando ele parou de pregar, que ele olhou para trás, tinha 9 pessoas de joelho atrás dele. Glória a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, eu estou oferecendo meu corpo como libação, como sacrifício, como oferta. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Aí ele fala assim, olha, eu estou como uma mulher grávida, eu estou sentindo dores de parto, até que Cristo seja formado em você. Porque você ainda não tem cara de Cristo. Vocês estão bebendo leite, vocês estão precisando de feijoada, vocês estão precisando de alimento sólido. Então, filho, a turma não está comendo palavra de Deus. Por isso que fica esses crentes tudo frouxo, tudo covarde. Não tem coragem de pregar no evangelho, não tem coragem de botar a mão na cabeça do endemoniado. Se o endemoniado cair, aquela pessoa sai tudo correndo. Claro, filho, está fraco. Não come o que deve se comer, não sabe discernir o que come, não bebe o sangue como deve se beber, não vive o evangelho. Carrego no meu corpo as marcas. Você já pensou?
chegar diante do apóstolo Paulo, porque falar de Paulo é fácil, filho. Eu conheço um monte de teólogo aí, porque Paulo, aí vem aqueles filósofos, né? Que tá lá naquelas igrejas ricas. Paulo foi o grande homem. Filho, ele não vive um milímetro da vida de Paulo. Por que ele vai falar de Paulo? Fariseu hipócrita. Por que ele vai falar de Paulo se ele não vive o evangelho que Paulo pregou? Tá? Então, não adianta falar de Jesus e não viver em mim. Eu estarei em vós, vocês estarão em mim. Se vocês fizerem isso, vocês pedirão tudo e vos será feito. Então, quando você pedir para um doente ser curado, ele vai ser curado. Quando você pedir para o diabo sair, ele vai sair. Quando você falar vai acontecer, vai acontecer. Quando você pregar, Deus vai revelar. Como foi o caso hoje, né, João? Estava falando dentro do trem. Tem menininha de 14 anos que sai com um velho barbado de 40. Eu falei, olha Deus revelando aí. Abri a Bíblia assim, né? Não tem coincidência? É Jesus incidência? Eu abri a Bíblia assim, falando assim, o Espírito nos revela todas as coisas. Eu falei, é Deus que está revelando mesmo, Dó. Glórias a Deus. E Deus revela. Quem tem comunhão com Ele. Amém. O que a gente está vendo é ritual. Culto morto. Porque não vive em mim. Por isso que Paulo vai falar assim em Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo. Você já viu alguém crucificado jogar bola? Você já viu algum crucificado ir no cinema para assistir o Homem-Aranha? Você já viu algum crucificado ficar passeando em shopping center para se divertir? Você já viu algum crucificado, né, indo para motel? Não, filho. Estou crucificado com Cristo. E vivo. Eu estou vivo. Porque eu estou crucificado para o mundo. E o viver que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Porque as pessoas não têm noção, filho, o que é vida eterna. Por isso que as pessoas não sabem o que é evangelho. Tá? Porque não querem que Cristo viva nelas. Por isso que eles inventaram o ritual. Vamos fazer Eucaristia. Aí o sujeito vai na missa, fica naquele culto morto. Missa, filho. Não sei se o Lucas acho que não participou de missa, né, Lucas? Só quando eu era Nem você, né, Jimmy? Já participei, mas eu não missa? nada, eu era muito pequeno. Então, a missa é a coisa mais horrível, filho. Porque é um sacrifício onde Cristo é morto. Aí quando o padre ergue aquela hóstia, né? Nossa, me deu até calafrio na espinha. Ele pega a hóstia e rasga no meio. Ou seja, ele está matando Cristo. Por isso que na missa tem aquela mesa. A missa é onde Jesus é morto todo dia. Então o que a gente vai falar dos cultos evangélicos? Jesus está morto também, filho. Por isso que o padre já pegou e botou aquele Jesus no crucifixo. É o único Jesus que eles têm. Morto. Não está vivo neles. Está lá pregado na cruz. Coitadinho. Por isso que até o Papa Francisco falou, né? Que Deus fracassou deixando o seu filho morrer na cruz. Porque para eles, a morte de Cristo foi um fracasso. Que nem o Reverendo Moon. O Reverendo Moon era um pastor protestante da Coreia e veio aqui na Assembleia de Deus da Madureira para pregar. Falou, aqui nós ganhamos peixe grande. Entrou dentro da Assembleia de Deus da Madureira para pregar que Jesus fracassou porque Jesus não casou e não teve filhos. Agora o cinema está para lançar outro filme aí da Maria Madalena, né? Porque o diabo quer botar na cabeça das pessoas que as pessoas têm que casar, constituir família, e tem que ter filho, tem que encher a terra, e tem que tirar a riqueza da terra e trazer para a igreja. São essas igrejas apostólicas, que tem que conquistar, que tem que dominar. Mas estão tudo morto. Porque você vai ver em João que aquelas pessoas que estavam atrás de cura foram embora. Aquelas pessoas que estavam atrás de comer pão para matar a fome. Por isso que Tito vai falar assim, que o Deus desses evangélicos hoje é o ventre. É o ventre. Só quer satisfazer os seus desejos.
Cristo só serve para isso. Satisfez o desejo dele? Pronto. Não precisa mais. Jesus já me deu meu carro. Agora eu vou lutar para Deus me dar um carro melhor. A vida desses crentes é isso, filho. Por isso que estão mortos. Jesus vai voltar, eles vão ficar enterrando os seus mortos. Porque morto enterra morto. Aí, aquela multidão foi embora, não. Como que vai andar com Jesus? Não tem como andar com Jesus se você não morrer. Não tem como andar com Jesus se o teu propósito não é céu. Então o povo estava lá com Moisés. Oh, que beleza. Que maná delicioso. A gente precisa trabalhar, vamos comer maná. Até que chegou uma hora que aquele maná estava causando fastio no povo. Eu já estou enjoado. Maná de novo, eu vou vomitar. Não aguento mais, viu, de comer maná. Por quê? Porque não era o verdadeiro pão do céu. Jesus não. É de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Ele se renova todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. É diferente. Quem tem Jesus é diferente. Quem é evangélico não sabe o que é ter Jesus hoje. Tá? Então a multidão foi embora. Ficou só os 12. Aí a multidão falou, esse discurso aí é duro. Não dá não. Comer carne, beber sangue não é com a gente não. Vamos embora. Sofrer por causa do evangelho? O que os pastores falam pra gente aí, né, Dó? Você não precisa ficar debaixo do sol quente. Isso é sacrifício de tolo. Não foi isso que falaram? Você não precisa sair no meio da rua, não. A turma fica vendo esses videozinhos que a gente faz dentro do trem de 8 minutos e fica, não gostei muito não. Pregação fraquinha. Só que ele não sabe que a gente fica 4 ou 5 horas dentro do trem pregando, em jejum. Eles não sabem disso. Então eles ficam lá, olhando o videozinho. Não gostei muito dessa pregação não. Vai lá pregar. Vai lá. Porque vocês não sabem o tanto de endemoniado que fica frente a frente, cara a cara com a gente e não consegue botar a mão em cima da gente. Fica lá querendo matar a gente, pegar a gente pro pescoço. Aí aquela multidão dura esse discurso. Vambora. Aí Jesus falou para os 12, se vocês quiserem ir embora, também pode ir. Porque ele não precisa de nós. Ele falou, se a gente não clamar, as pedras vão clamar. Né? Deus pode fazer filho de Abraão de qualquer um aí. Então eles falavam, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão fez. Porque Abraão me viu e se alegrou quando me viu. O que foi que Abraão fez? Ofereceu o filho. Ele ofereceu o filho como sacrifício, representando Cristo. Abraão recebeu Jesus lá. Ele era amigo de Deus. E olha, só 5 vezes Jesus falou com Abraão. Mas ele era convertido. Tá? Ele foi chamado amigo de Deus. Por isso que Jesus falou, se vocês fizerem o que eu vos mando, vocês serão chamados meus amigos. Se comer esse pão, se beber desse cálice. Então quando vocês forem participar de ceia, então trata de discernir bem. Trata de discernir bem. Porque se você está assistindo futebol, se alimentando de lixo, você vai ficar doente. Tá? Você não vai para o inferno. Você vai ficar doente. Você vai morrer antes da hora. Porque que consenso há, que união que há, que ligação que existe entre luz e trevas. Por isso que o profeta Elias falou, até quando vão cochear entre 2 pensamentos? Tá? Escolhe a quem vocês vão servir. É melhor não tomar ceia do que não saber discernir o corpo do Senhor. Amém. Porque come e bebe para seu próprio juízo. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Vamos entregar esse culto nas mãos do Senhor. Vamos pedir para que Ele continue nos dando graça para andar na Tua presença. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, pelos louvores, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas e nos lava nesse sangue, Senhor. E nos dê desse maná para comermos, Senhor. A Tua palavra que desce do céu e que transforme nossas vidas, Senhor, em verdadeiros filhos, Senhor, em verdadeiros adoradores. Tem misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Trabalha nos nossos corações, Senhor. Abençoa
Abençoa, Senhor, cada um de nossas vidas, todo aquele, Senhor, que escutar esta palavra, que o Senhor possa fazer um verdadeiro Filho de Deus na tua presença, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, sobre cada um, até a tua vinda, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Maria. Está todo mundo com sono? Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor.